E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Thaís, eu sou professora de Química. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês da tabela periódica. Bom, como uma tabela periódica assusta de cara, eu vou mostrar antes para vocês alguns outros símbolos que vão aparecer aí na tela. O que vocês acham que eles representam? Pra mim, eu não gosto muito de horóscopo, mas pra mim parece uma coisa meio de signo, planeta, umas coisas assim. Pra vocês também? Bom, o primeiro que tá mostrando aí é o estanho. Esse que parece um 4, né? O segundo é o chumbo. O terceiro, essa bolinha com um pontinho no meio, é o ouro. E o último que tá aí é o enxofre. Agora olha só, esses são 4 símbolos e 4 elementos. Imagina se eu fosse botar um símbolo diferente para todos os elementos da tabela periódica, que são mais de 100. Seria bem complicado, né? Então, acho que o pessoal foi percebendo que não ia dar certo e resolveram simplificar. Hoje em dia, esses símbolos evoluíram e eles não são mais desse jeito, eles são só as letras. A gente pega o nome em latim dos elementos, pega a primeira, dependendo até a segunda letra, e esse é o símbolo do elemento atual. Então, por exemplo, carbono em latim é carbo, então eu vou lá e pego o C. Pronto, simplificou, né? Vamos abrir o aplicativo? Ó, a trilha temática que a gente vai usar chama tabela periódica, no subtema tabela periódica atual. Vamos lá. Bom, esse é o título digital Átomos, Elementos e Moléculas. A gente vai acessar a trilha temática tabela periódica. Então é só dar um clique aí e ele já abre. Essa é a aparência geral que esse aplicativo tem, essa é a tabela periódica. Vocês podem dar uma olhada aqui do lado, fuçar nessas informações. Então, qual é a contextualização dessa tabela? Então, tanto aqui do lado pelo menu lateral, quanto aqui por cima, tá? Classificação moderna, enfim. Quiser voltar, é só clicar aqui, tá? Classificação dos elementos, metais, não metais, enfim. Sempre vai ter aí uma interatividade para vocês brincarem. O mais legal mesmo é vocês escolherem os elementos dessa tabela periódica. Então, por exemplo, eu quero saber mais a respeito da platina. Para saber, então, para conseguir ler aqui, aproxima. Se quiser que esse menu lateral suma, é só clicar aqui do lado para ele desaparecer. Pronto, temos aí a platina. Então ela faz parte do grupo dos metais de transição, ela é sólida nas condições normais de pressão e temperatura e ela é principalmente utilizada em utensílios cirúrgicos, joias, implantes, enfim, ponta de para-raios, várias coisas aí. Para dar um zoom geral de volta na tabela, só dá um toque de novo e aí você pode escolher outros elementos. Então, tanto desses que já estão selecionados, né, dentro do grupo dos metais, pode vir aqui do lado, clicar aqui e ele vai trocando. Para entender o que cada um desses símbolos significa, tá aqui do ladinho. Então, essa é um geral do hidrogênio, aqui em cima é o número atômico, embaixo a massa, o símbolo, o nome. O estado físico, então esses desenhos, tá aqui o significado. E outras características que esses elementos venham a ter, se eles são radioativos, se eles são artificiais. Outro toque e ele volta a dar o zoom geral. Para analisar as propriedades da tabela periódica, ou seja, como as propriedades periódicas se organizam, aqui nas propriedades a gente tem 4, raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade. Então, se vocês clicarem no raio atômico, ele já vai mostrar como o raio atômico aumenta. Então, ele diminui nas famílias, mas aumenta conforme se aumenta o período. Então, daqui para cá, você tem um maior raio atômico. Tanto é que aqui o que está sendo mostrado, o césio, olha só, para ver as características dele, já tem essa bolinha aqui que mostra o tamanho que ele é mais ou menos, proporcionalmente aos outros, certo? Outras propriedades, chamar a atenção da mesma forma, olha só, o raio atômico aqui é o maior, né? No caso da eletroafinidade ou da eletronegatividade, ela aumenta de outra forma, né? Conforme a família aumenta e os períodos diminuem. Vamos lá, agora dá uma olhadinha e eu quero que vocês me digam qual é a lógica que organiza esses elementos nessa tabela, que é uma tabela aí bem desconstruída, né? Então, o que acontece? Como é que eles estão organizados? Essas perguntas te auxiliam a descobrir quais são os conhecimentos prévios dos alunos e também pelo que eles se interessam. Então, olhando a tabela,
se o que chama a atenção deles são as cores, são as colunas, são os buracos, são aquelas duas linhas separadas do resto da tabela. Enfim, toda informação que você conseguir levantar nesse momento pode ser útil para você mais para frente durante a montagem do jogo. Gente, agora de volta. Agora que vocês já viram esses elementos, já pensaram um pouquinho como é que essa tabela está organizada, eu vou mostrar um vídeo para vocês que conta como essa tabela nasceu para chegar a esse formatinho que está até hoje. Vamos lá? O vídeo chama O Sonho de Mendeleev. A ciência em foco. Grandes questões. O sonho de Mendeleev. Distribuição sinapse. E ele conta como o Mendeleev pegou as propriedades periódicas desses elementos e foi organizando para chegar num formato que não parece nada com o que é a tabela periódica atual. Mas mesmo assim, ele deu a primeira lógica de organização. A tabela, da maneira como a gente conhece hoje, foi organizada por um outro cientista lá por meados de 1950, por aí. Mas de lá para cá ela mudou muito pouco, só novos elementos foram inseridos. Então vamos lá, agora que vocês já conhecem um pouquinho a respeito da tabela, como ela nasceu, como ela foi se organizando ao longo do tempo, vamos prestar atenção, vamos olhar ela com mais cuidado. Então, quais são as divisões dessa tabela? O que essas cores representam? E principalmente, vocês repararam que embaixo tem duas fileiras de elementos? O que são essas fileiras? Aqui é esperado que os alunos consigam correlacionar que as famílias da tabela periódica são as colunas. Da mesma forma, os períodos são as linhas. Outra informação que é possível tirar é com relação às cores. Então, no caso, o azul são os metais, o verde os não metais e o lilás os gases nobres. Outra informação também que dá para tirar dali são as duas linhas separadas da tabela, que são os grupos dos lantanídeos e dos actinídeos. Bom, gente, agora a proposta é a gente fazer um jogo. Vamos lá? Vocês já jogaram Super Trunfo? Se não, tá o momento de aprender. Para montar esse Super Trunfo, a gente vai montar as cartas. Então, no caso, eu vou pedir para vocês escolherem 4 propriedades de cada elemento. Deixa eu mostrar para vocês como é que faz. Então, essa vai ser a nossa carta. Vocês vão escolher um elemento qualquer da tabela periódica. Eu vou escolher o elemento X. Ok? Então, o símbolo do elemento, o nome embaixo e 4 propriedades. Então, por exemplo, a primeira propriedade poderia ser o número atômico, que é o Z. Outra propriedade é a massa atômica, que é o A. Agora, duas informações também que são interessantes são os períodos e a família. Então, período que tal essa cartinha? Pode ser? Vamos lá, com essa carta a gente vai montar o nosso Super Trunfo periódico. Vamos lá? Bom, gente, agora que a gente já tá com as cartas montadinhas, eu tenho outras aqui, bonitinhas, pra gente jogar. Eu vou falar pra vocês quais são as regras desse jogo. O objetivo desse jogo é ficar com todas as cartas do baralho. Então, todas as cartas que estão em jogo, ganha quem tiver todas elas no final. Pra jogar, vocês embaralham essas cartas, distribuem igualmente e aleatoriamente entre todos os jogadores, e aí a gente começa a jogar. Se você é o primeiro a jogar, você escolhe uma carta e entre as informações que estão ali, você diga o que você quer confrontar com as cartas do seu adversário. Então, por exemplo, você pode falar maior massa atômica ou menor número de períodos. Você que sabe. Quando o seu adversário escolher a carta que ele vai colocar em disputa, ou seja, todo mundo que escolher a carta, vocês colocam elas na mesa e confrontam esses valores. Então, quem tiver o valor mais alto ou mais baixo, dependendo do que você escolheu, ganha as cartas da mesa. O próximo jogador será aquele que venceu essa rodada. Se 2 ou mais jogadores abaixarem as cartas ao mesmo tempo, com o mesmo valor, por exemplo, o número de períodos é o mesmo, a vitória é decidida entre essas duas cartas que empataram, então os 2 jogadores que colocaram elas na mesa. Para isso, quem escolheu inicialmente o critério dessa rodada vai escolher nessa nova carta
e vai confrontar os valores. Apenas desses dois jogadores empatados. O critério que vencer, o jogador ganha e compra todas as cartas, das cartas que foram confrontadas anteriormente e dessas duas que estão empatadas. Além das propriedades citadas, é possível levantar outras características ou outras propriedades pelas quais os alunos se interessaram. Então, lá no começo da aula, naquele levantamento de conhecimentos prévios, o que eles levantaram pode ser interessante de inserir nessas cartas. Alguns exemplos podem ser eletronegatividade, ponto de ebulição, ponto de fusão, raio atômico, enfim, qualquer coisa que você achar válido nessa compreensão da tabela periódica. E aí, o que você sabe agora sobre as propriedades periódicas que você não sabia antes? Ficou mais fácil olhar a tabela periódica e achar alguma informação? Então, por exemplo, se eu der um valor, como por exemplo, período família 7A e período 4, que elemento é esse? Nesse último momento da aula, a ideia é propor um debate para os alunos para que eles formulem como foi o andamento dessa sequência didática. Então também serve como uma forma de avaliação, para você sentir e mensurar o quanto eles aprenderam, o quanto eles gostaram do jogo, o quanto eles compreenderam as propriedades periódicas, enfim, o quanto isso funcionou. Mas principalmente, se é um debate, é importante incentivar que os alunos expressem essas opiniões. Então, mesmo aqueles alunos mais quietinhos, que eles formulem como foi e que você consiga mensurar essa aprendizagem. Porque é esse confronto do jogo com as propriedades periódicas da tabela, com o porquê que aquela carta e aquele elemento tem aqueles valores, ocupa aquela posição na tabela periódica, que vai trazer a aprendizagem. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais a respeito das propriedades periódicas e até a próxima!